Bom dia a todos. Espero que hoje, pela manhã, tenhamos Deus e que possa ser muito abençoado. E um feliz Dia das Mães a todas as mães. E que Deus abençoe cada mãe, cada família, até mesmo aquelas que não são mães, mas cuidam de pessoas. E Deus possa dar muita sabedoria a todas vocês. Então, antes de começar o culto, o nosso EBD matinal, nossa oração. Então, oremos. Senhor, vosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez em sua presença. Muito obrigado, Pai, por essa manhã e que abra nossos corações de nossos familiares que estão ouvindo essa palavra, para que a sua sabedoria entre e permaneça e que nos mude. Abençoe todas as mães da nossa igreja, abençoe todas as mães do Brasil e do mundo, ó Pai. Mães que sofrem bastante, aqui tem muita alegria, as mães são guerreiras, dê muita sabedoria a todas elas, ó Pai, porque nós precisamos muito das nossas mães nas nossas vidas, ó Pai, como elas são fundamentais na nossa criação, principalmente as mães solos, ó Pai, que elas sozinhas elas fazem o papel que muitas vezes o homem devia fazer, mas eles não fazem, e as mulheres comandam o lar delas, ó Pai. Então abençoe a todos e que tenhamos mais uma vez uma manhã agradável. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar. Eu estou aqui com o meu neto Cauê, ele está me ajudando, né, a nós desenvolver essa aula, né, a escola dominical, né. Então, a Bíblia fala da grande comissão, teve as lições passadas, e a gente tem que entender o que é isso, né. Nós temos que entender, pedir a Deus sabedoria, para que a gente aprenda realmente o que é ser um discípulo de Jesus. Então eu escrevi algumas coisas aqui e vou começar até a falar. Depois nós vamos ler o texto aqui com o Cauê, né? Até vou pedir para ele segurar a Bíblia aqui. Então, a Bíblia diz, a pessoa fala de carisma. Uma pessoa, para fazer qualquer coisa boa, ele tem que ter carisma. Carisma é uma coisa espiritual. Um crente carnal, ele vai evangelizar e no mesmo instante ele perde tudo que ele fez. Então nós precisamos ter o Espírito Santo, ser carismático para o bem, né? A Bíblia diz assim, ó, tem crente que diz assim, olha, eu não tenho dom, eu não tenho dom de evangelizar. Deixa isso aí para o Sandoval, o Cezinha, Vanessa e outros mais da igreja Lourival e outros mais que evangeliza, né? E dizendo, vai deixando, mas evangelizar, Jesus não falou de dom, ele deu uma ordem. Então todo crente, todo homem, principalmente os homens da igreja, os homens precisam tomar posição, porque a Bíblia diz que nós somos homens, e a Bíblia diz que o homem tem que estar na dianteira do trabalho. Então nós precisamos aprender de Jesus para ensinar aos outros. Jesus deu uma ordem. E outra coisa, tem gente que olha para a gente e diz assim, puxa, você tem um brilho, mas o cara fica tão contente com isso, mas a boca dele não se abre, ele quer ter o brilho, mas Jesus disse, fala e não te cala, entendeu? Eu ganho a pessoa pelo meu testemunho, mas você precisa falar também, você tem que dar testemunho e você precisa falar, né? Os discípulos de Jesus, a Bíblia diz, se os discípulos de Jesus se calar, até as pedras vão clamar. Já pensou? Jesus disse, olha, Sandoval, se você ficar calado sobre o meu reino, até as pedras vão clamar. Que dirá as pessoas aí fora, né? Então nós precisamos, aqui eu já falei sobre o dom, é de todos, é ordem para todos. Jesus faz tudo para nós.
E ele só pede uma coisa para a gente: é evangelizar. Já pensou? Ele cuida da gente, ele dá saúde, ele responde às nossas orações, dá nosso pão de cada dia. E ele disse: olha, mas vai evangelizar, vá. E a pessoa passa a vida inteira dizendo: não, eu não tenho dom. Não, para evangelizar não é dom, é ordem de Jesus. Ele deu ordem para os 12: vai agora e anuncie o meu nome. Agora, quando se fala de evangelista, é outro. O evangelista é mais treinado. Você vai dar uma mensagem para uma pessoa e você não sabe continuar. Aí você traz ele para a igreja. Aí na igreja tem os professores de escola dominical, tem os evangelistas, e vão cuidar, as pessoas vão cuidar daquela pessoa. Mas para ir evangelizar é uma ordem de Jesus para toda a igreja. Não escapa ninguém, nem criança escapa, né? Aqui também, o diabo, ele fica jogando, soprando no vidro da gente, dizendo assim: não, deixa para os mais novos, deixa para o outro. É o diabo que sopra, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando sopra na nossa mente, é para a gente ir, ajudar, fazer alguma coisa, né? Que nem eu sempre digo, quando um irmão está querendo sair da igreja, que ele está querendo ir para outra, ele arruma confusão. E o diabo gosta disso, de confusão no reino de Deus, porque ele não quer que o reino de Deus continue. Aqui tem eu vi aqui na Bíblia, Jesus falando da figueira. Tem uma figueira que Jesus chega lá e não tem figo. Ele diz para ela secar, ela secou. Mas tem uma outra parte que tinha um pé de figueira. E o dono da figueira diz: corta e põe isso no fogo. Mas os empregados dizem: não, patrão, eu vou colocar adubo nela, eu vou ajeitar ela para que ela produza mais frutos. E assim o homem fez, e a gente precisa cuidar dos irmãos. Aqui na Bíblia fala dos nomes de destaque, que são os heróis da fé. E na igreja, será que tem nome de destaque? Será que tem alguns? Olha, eu vou falar só alguns aqui, ó. Maria Correia, que já está no céu. Ó, ela ficou, o nome dela ficou no meu coração e na igreja. Cezinho, o filho dela, ó. Sandoval, Lorival, a Cris, e outros irmãos, a Nila, e outros, a Miri, esse pessoal que trabalha, a Maria, a Nilda, esse pessoal que trabalha, muitos irmãos, o Chiquinho e outros. Será que você não viu que eles são os heróis da fé também, né? Eles são os heróis da fé, que estão aí na luta, trabalhando no reino de Deus. Agora o meu neto Cauê vai ler Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 12. Vamos ler todos juntos. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Crineia, Mané, que era seu irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Ele aí atrás, não? Enquanto serviam, adoravam ao Senhor, o Espírito Santo separe agora Barnabé e Saulo para a missão a qual o tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oravam, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigindo, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali e navegaram para Chipre. Chegando na Salâmia, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguiam para o auxílio. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. E ele assessorava o Procúcio, Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus.
No entanto, Elimas, o mago, pois assim que te traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o precurso da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhava atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cesar de perverter os restos dos caminhos do Senhor, para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cegos a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse os seus olhos, ficarem em trevas. Então, tentando, rogou o que pudesse guiar pelo pulmão. E Procúcio, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Amém. Amém. Então vocês viram aí, irmãos, tudo que você for fazer na sua vida, principalmente na igreja de Deus, ore. Ore. Ore pela igreja, pelo pastor, ore por nós, os homens. Nós precisamos orar pelos homens da igreja, para que eles se unam cada dia. Para os homens dar bom exemplo para os mais novos, para que os mais novos aprendam. Veja as mulheres são à frente forte, sempre foi. Vocês viram quando Jesus estava na cruz? Muitos dos seus discípulos deixaram ele, abandonaram. Mas você vai vendo a leitura, tinha muitas mulheres ali chorando, clamando, pedindo a Deus. Estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana e outras. E Jesus disse: não chore por mim, chore pelos vossos filhos. Então elas estavam lá. E nem está chegando domingo, dia das mães, uma passagem bonita diz aí. Sempre as mulheres estavam na frente. Sempre. Elas estavam no trabalho de Deus. Então a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus diz. Então eu vou pedir agora para o Cauê começar a ler a revista. Ler a primeira parte. A primeira parte. Nós somos a grande família de Deus. Bom é fazer parte dessa grande família. Nela existem diversos direitos, privilégios e responsabilidades. Continua. Essa grande família, que é a igreja, não se constitui apenas num ponto de encontro, num lugar de refúgio, num lugar para se receber bênçãos, ou até mesmo num lugar para conceder status a quem nela está inserido. E de suma importância não perder de vista a própria natureza da igreja, quanto já na terminologia original, esta ideia de grupo de fiéis chamados, ou seja, um grupo de fiéis convocados para o desempenho de uma missão fora das quatro paredes. A ideia bíblica de igreja já é de um povo que se reúne para ter comunhão com Deus entre si, mas que saia para proclamar a mensagem de redenção a outras pessoas. O processo de entrar e sair é dinâmico e contínuo. Então tá aí, a grande família. A gente vai tem a grande família que tinha um programa da televisão, ou família doida, né? Aquela grande família. E tem famílias em casa, no lar, que são da igreja, mas também não dá testemunho. E a igreja é a grande família. Então essa família não pode ficar dividida. Eles têm que estar pronta. Os grupos têm que estar prontos. Quando se trata de evangelizar, de visitar, a gente tem que correr logo atrás. Teve uma época que a igreja aqui, novinha, sem muito treinamento, mas os irmãos visitavam, ia lá, orava, lia um versículo porque não sabia de muita coisa, e a igreja cresceu. Então a igreja está aí, ó, nós estamos o pastor, não o pastor, ele é o pastor para cuidar da igreja espiritualmente, e os irmãos precisam trabalhar, todos juntos, para se tornar essa família de Deus. Senão a gente vai ser uma grande família de Deus ou uma grande família bagunçada. Então é bom que a gente saiba disso. Continua aí, Cauê. Agora é a primeira parte da... Ainda tem mais um pouquinho ainda da primeira parte. Então tá.
Ainda de se acrescentar que todas as atividades da igreja, por mais variadas e atraentes que sejam, devem ser características de evangelizador. A igreja jamais pode perder de vista esse desafio, pois é uma comunidade instituída por Deus para cumprir a missão maior, de saber proclamar Jesus como o único Salvador. Segundo o missiólogo David Helsing, a missão da igreja do Novo Testamento foi construída de tal forma a trazer pessoas para se relacionarem com Jesus e com outros crentes em comunidades de adoradores. A missão descrita do Novo Testamento alcançou seu subjetivo quando as igrejas foram plantadas, como a igreja de Tessalônica, que se tornou uma igreja missionária, alcançando pessoas de perto e de longe. Aquelas igrejas e as de hoje possuem um problema. Entretanto, o conceito de igreja não é o problema. É, na verdade, a forma mais eficaz de continuar a missão e completar a tarefa da grande comissão. Filho, vem aqui, deixa eu ver onde você está. Agora vou entrar no primeiro tópico. Vai entrar no primeiro tópico? Isso. Então, vocês viram aí, irmãos, que a família tem que estar orando. Porque o diabo, irmão, ele sempre vai entrar no meio. Ele vai pegar aqueles crentes mais fracos. E vai pôr coisa errada na cabeça dele. E ele vai ver até pregações erradas na televisão e no rádio. E eles vão dizer assim, olha, tu viu aí aquele pastor? Ó, irmão, se a pessoa pode pregar, fazer o que ele quiser, ele tem que pregar de acordo com a palavra de Deus. No dia que um crente pregar, o pastor pregar, e é ele que aparece, que nem existe igreja que a turma diz assim, hoje quem vai falar é o homem de Deus. E os outros não são de Deus? Todo mundo é de Deus, todo mundo tem que trabalhar. Entendeu? Então é isso que precisa fazer. Vai agora, Cauê, lá. Agora a gente vai entrar no primeiro tópico da lição. Tópicos para reflexão. Primeiro tópico, o desafio de proclamação extensiva a toda a igreja. Em Atos 13, percebe-se uma dilatação dos horizontes de Lucas, pois ele relatava que Jesus seria, como foi, testemunhado além da Judéia e Samaria. Sua visão é de que a partir da Antioquia o evangelho chegaria aos confins da terra. Percebe-se ainda que a liderança da comunidade de Antioquia era composta por 5 profetas e mestres que moravam na cidade. Barnabé, um levita natural de Chipre. Simeão, com sobrenome Níger, que significa negro, talvez vindo da África. Lúcio de Cirene. Cirene era uma capital da província romana de Cirene, atualmente fica na Líbia. Manaém foi criado como irmão ou irmão de leite de Herodes, Antipas, filho de Herodes o Grande. Saulo era um judeu e Paulo, o nome romano e o apóstolo dos gentios. Segundo o Dr. John Stott, esses 5 homens simbolizavam a diversidade étnica da cultural da Antioquia e da própria igreja. Então, irmãos, vocês estão vindo aí, ouvindo, vendo, esses homens que estavam na igreja. Tudo homem, olha, de posição boa. Eles tinham os outros irmãos, mas eles foram destacados, porque eles eram ricos, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham vergonha de falar de Jesus. E eles foram separados. Então, por isso que a gente tem que estar em oração. Os irmãos viram logo aí, esse Bar Jesus aí, o que ele fez, né? Querendo atrapalhar o caminho de Deus. E o próprio patrão dele aceitou Jesus, entendeu? Vai aí, Cauê. Chama-nos a atenção o fato de que foi um clima de serviço, oração e jejum que os próprios Espírito Santo convocou a esses homens para uma grande obra. Neles estavam representada toda a igreja. O chamado para a tarefa de proclamação foi revelado a toda a igreja. E por isso que quando voltaram, Paulo e Barnabé relataram a toda a igreja os resultados da missão. Eles haviam sido enviados pela igreja, que fica no texto Atos 14, 26 e 27. Todo cristão precisava se conscientizar de que é desafiado a proclamar o evangelho.
esta tarefa cabe não somente aos líderes da igreja, mas todos os crentes. É válida que aqui a afirmação de cada crente é um missionário, se não o tornasse, portanto, um campo missionário. A tarefa missionária precisa ser desenvolvida em todos os locais a partir de onde a igreja está plantada, demandando o envolvimento de todos. Então, a gente estamos vendo, continua, essa revista, ela toda é levando a gente na direção de como ser uma igreja. Agora, a gente começou, já estamos na sexta aula. Se a gente não se dedicar, irmãos, vai terminar a lição, na última lição, e o irmão não vai nem saber o que foi que Jesus falou. Sabe por quê, irmão? Porque você não se interessa. Olha, quando eu fui fazer cursos, eu tenho muitos cursos. Eu sou ajustador mecânico, eu sou mecânico de manutenção, sou técnico de tecelagem, tudo formado pelo Senai. Tudo formado. Sou técnico de venda, sou formado em arte dramática, né? E a gente tem que se dedicar para tudo que você vai fazer. Tem muita gente na igreja que pensa que eu não tenho esses estudos, não tenho essa formação, mas eu trabalhei muitos anos em tecelagem. E eu sofri, irmão, para fazer esses cursos. Saía do meu emprego e ia lá para a escola. Chegava às 10, 11 horas da noite em casa e aprendendo. E quando eu vim para a igreja, eu tive que lutar para aprender a palavra de Deus. Era direto estudando, até hoje, viu, irmão? Eu estudo a Bíblia pesquisando e indo atrás, porque tem coisas da Bíblia que você não aprende assim correndo. Eu sei uns 80% da Bíblia, imagino 43 anos de crente, porque ela é um mistério. Se você não prestar atenção, vai fazer que nem quando Deus falou para Adão: Adão, você come de tudo que tem no jardim, menos daquele pé de fruta lá, viu? Da ciência do bem e do mal. Adão sabia, mas Deus não falou para Eva, mas a serpente pegou e falou para Eva: Eva, aquilo é mentira de Deus. Ele não quer que você coma, porque você vai ficar sabido igual a ele. E deu para ela, ela comeu. Comeu e não aconteceu nada, porque não foi para ela que Deus falou. Falou para Adão. E ela convenceu Adão. E Adão deu ouvido a ela. E aconteceu a coisa que está até hoje. Mas Deus é misericordioso. O que ele fez em Gênesis 3,15? Ele disse que Jesus viria e esmagar a cabeça da serpente. Ela ia ferir o calcanhar deles. Agora, irmão, você imagine você vendo alguém batendo em Jesus, ferindo o calcanhar dele, e você junto com essa gente que não ama os crentes, gente que não ama a igreja, e você é a favor dele, está cheio, irmão. Está cheio. Então precisa a gente vigiar. Olha, você é crente? Mas que tipo de crente? É crente e pronto. Que tipo de crente você... você quer ser o crente de antigamente? Irmão, crente é crente. Toda a vida ele vai ser crente. Dentro da palavra de Deus. Continua aí, Cauê. Agora a gente vai entrar no tópico 2 da lição. O 2? Isso. O desafio da proclamação é conferido de modo específico e precisa ser confirmado pela igreja. O texto em apreço apresenta os 5 convocados para a missão proclamadora e, ao mesmo tempo, a visão equilibrada da igreja de entender essa mensagem e de enviá-los. Eles foram enviados pelo Espírito através da igreja de Antioquia. Nessa comunidade estavam pessoas com uma sensibilidade espiritual aguçada de tal forma a enxergar o que Deus estava realizando em seu meio. O desafio da proclamação é concedido a toda igreja, mas o Espírito Santo de Deus separa alguns para que vivam de modo específico cuidando dessa tarefa. Os 5 convocados representavam esses que Deus escolheu de modo especial para a realização da missão proclamadora. A esses Deus concede a sua graça especial, dons, talentos para que sejam vitoriosos na ação missionária. Daí surge a grande responsabilidade da igreja local, através de seus líderes, que é de ser sensível ao Espírito Santo, a fim de descobrir quem
O Senhor está concedendo os dons e chamando. Aqui está uma das grandes exigências na área missionária da igreja da atualidade. As agências missionárias estão exigindo que os missionários sejam confirmados pelas igrejas e apoiados por elas em todos os sentidos. Então, perguntando àqueles que dizem vocacionados, qual é a igreja que está sendo apoiada? Isso porque o Espírito de Deus é quem envia para a missão, porém através da igreja. Já está declarado nesse estudo que todo crente é um missionário, porém o Espírito Santo escolhe as pessoas especificamente para cumprimento da tarefa proclamadora. São aqueles que são vocacionados para serem evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos e pastores. Compete à igreja perceber quem são estes, cuidar deles e instruí-los, apoiá-los e enviá-los. A igreja é quem confirma esse chamado, enviá-lo o obreiro, para que se prepare corretamente a fim de executar a missão para que Deus vocacionou. Essa confirmação por parte da igreja pode ser comprovada em Atos 14, 23 e 1 Timóteo 4, 14. Portanto, precisamos fazer da igreja local um ponto de partida para os confins da terra. Porém, o desafio missionário pode estar ao redor da própria comunidade local. Então, irmão, mais uma vez, a gente viu a leitura. Irmão, o pastor que leu isso aí, Olha, irmão, quando o pastor Fábio pegou essa revista e outras, junto com a nossa diretora, irmã Isalva, eles não pegaram à toa, eles veem o trabalho que tem que ser feito. Então, todas as revistas, todas que vêm para a igreja, irmão, elas são aprovadas pelo Espírito Santo e por mim, que eu conheço bem a Bíblia. E tem irmãos que acham que não, mas se o irmão estudar a palavra de Deus, o irmão aprende. Agora, senão o irmão vai passar os dias e você fica se confundindo. Você fica se confundindo com a palavra de Deus. Tem gente aí que prega mentiras, fala mentiras e o irmão fica assim parado. Você viu o irmão quando falou? Olha, desceu fogo. Então, irmão, o fogo é do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que os irmãos for fazer, a igreja tem que saber. Eu aprendi uma coisa desde que eu vim para a igreja, que até quando eu era convidado para ir pregar em outra igreja, eu pedia para o meu pastor. Olha, pastor, eu fui convidado para pregar em tal igreja. E o pastor dizia, tá bom, irmão, me ajudava até. Tá bom. E eu ia lá e pregava lá nas igrejas. Nós não podemos estar fazendo as coisas sem o apoio, sem a orientação da igreja, não, porque nós não somos cachorros sem dono, não. Nós temos um dono. A igreja de Deus tem um dono. E ela tem uma liderança. Então, tudo tem que fazer de comum acordo para as coisas funcionar. A mesma coisa uma família. Uma família no lar, se o marido não se entende com a mulher, daí um pouco os filhos estão divididos. Um do lado da mãe, outro do lado do pai. E daí um pouco não tem mais família, não tem mais lar. Por quê? Porque não presta atenção na ordem, na doutrina. Continua aí, Cauê. Agora a gente vai entrar no tópico 3. É o último, né? Isso. O desafio de proclamação deve ser respondido de modo obediente. É interessante observar que quando o Espírito do Senhor disse, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Houve total obediência, ninguém questionou nada. Ninguém perguntou para onde iria, quanto ganharia, que povo seria alcançado, mas naquele primeiro momento houve aceitação completa ao chamado do Senhor. Todos eles, bem como toda a igreja, compreenderam nitidamente que o chamado vinha do Senhor. Aguenta aí um pouquinho, filho. Então, irmãos, olha, para você mandar um missionário, a igreja tem que conhecer a pessoa. Para você escolher um diácono, você tem que saber o que é um diácono. A igreja escolheu um diácono só porque o diácono prega, só porque ele faz alguma coisa boa, não. Você tem que ver o que é a função de um diácono. Vai escolher um pastor para a igreja? Só porque ele é legal, porque ele pregou bonito. Não, não é assim não. Tem que ser com oração e pelo Espírito Santo. Ver se ele tem aquele perfil. Olha, eu lembro assim,
das nossas missionárias. A Márcia, olha, a Márcia, desde que eu cheguei da igreja, eu levava ela para ir evangelizar comigo, depois eu ia levar ela na casa dela, e a Márcia tinha chamado. Você viu lá em Baixinha de Fora, na Bahia, como ela desenvolveu os campos missionários lá. É uma pena que precisa muita gente para tocar aquele trabalho, porque o trabalho cresceu. Tem a Mari também, olha, aquela menina veio aqui, estudou com aquela chamado e voltou e está lá para o lado de Sergipe com seu esposo, tocando a obra. É porque tem chamado, irmão. Mas tem muitos missionários que eles vão para... eu vou para Maceió. Mas ele vai lá pensando na praia, pensando no lugar. Quando você dá fé que não, ele está de volta. Ele está de volta, porque ele não consegue ficar longe do lugar. E tem o pastor Eves também com a Gil. O pastor foi criado aqui em São Paulo. Eu pensava que ele não ia dar certo lá. Como ele deu certo lá, viu? Então, irmão, tem que ser tudo pelo Espírito Santo de Deus. Dentro da igreja, o irmão serve até para ficar ali na recepção. Se o irmão não tem vocação, não deve colocar ele lá, porque ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar lá. Então, se a pessoa não tem dom para aquela coisa, deixa que os outros fazem. Se um irmão que não tem um dom, aí ele vai se envolver no grupo do outro, achando que o outro está errado, em vez de ajudar, é porque ele não tem chamado. Então a igreja precisa orar, que nem orou por esses aí. Vai, Cauê. Todos eles, bem como toda a igreja, compreenderam nitidamente que o chamado vinha do Senhor. Estava sendo confirmado pela igreja e que era para ser cumprido de forma obediente. Isso nos faz lembrar a experiência do conhecido pai da fé, Abraão, quando Deus lhe disse: vá para a terra que te mostrarei. Ele não sabia que terra era essa. Teria de deixar a sua terra, seus bens, seus parentes e muito mais. Era uma mudança radical. A jornada de aproximadamente 2.400 quilômetros feitas por Abraão foi certamente impulsionada pela fé e concretizada pela sua obediência. Os mandamentos de Deus se cumpriram através da fé obediente de Abraão nas promessas de Deus. Você vai conhecer mais a história de Abraão nos livros de Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 9, Hebreus 11, do 8 ao 10. Para muitos, esse passo de fé é apenas para receber uma bênção, obter a solução de problemas, a cura da enfermidade, conquistar a prosperidade financeira e etc. São aquelas atitudes que se transformam, que se demonstrar ter fé para receber alguns benefícios, pensando que a igreja é apenas um ponto de socorro. Essa compreensão é contrária à palavra de Deus. É bem recordar que quando Deus chamou Abraão para realizar grandes obras, antes de lhe dar a certeza das suas bênçãos, Deus disse: "Se tu uma bênção". Por isso a igreja, essa grande família, está debaixo da grande comissão de ser a bênção para o mundo inteiro através do cumprimento obediente da proclamação das boas novas. A igreja que não cumpre de modo obediente essa missão está fora da vontade do Pai. Então, irmão, é mais uma vez, nós precisamos estar nas bênçãos de Deus, porque quando Deus chamou Abraão, irmão, ele vivia lá no meio de um povo bagunceiro, o pai dele era bagunceiro. Eu fiquei anos pensando que Abraão, o pai dele, o Tera, era um homem de Deus, e não era. Depois na pesquisa mostra que não era. Mas Deus chamou Abraão a ponto de dizer para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. É parente, viu, irmão? Esse negócio de igreja que anda dizendo por aí que tem que deixar a família, filho, não. Eles confundem lá quando Jesus disse assim: ó, quem deixar mãe, pai, mulher ou filho, por causa de mim, ele não é digno de mim, o que não deixar. Mas quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo é assim: ó, a minha esposa está em casa, ela está em casa. Aí eu digo: eu não vou para a igreja não, porque a Marinete não quer ir. É esse deixar em casa e vir para a igreja. Não é abandonar. Então, Abraão levou a esposa dele, levou o sobrinho, ainda levou o pai até um certo lugar, mas o pai não queria, ele pegou e seguiu em frente e foi embora. Depois ele teve seu filho Isaque. Depois o Isaque teve Jacó e Esaú. Aí a gente vê o grande destaque da Bíblia
é a mãe de Jacó, Rebeca. Olha, irmão, ela foi uma bênção de Deus. Porque a turma diz assim: Jacó é mentiroso, Jacó é falso, ele fez isso, enganou o irmão. Irmão, quando você vai ler a palavra de Deus direitinho, o irmão vai ver lá, Rebeca, o meu filho Esaú não serve para ficar no lugar do pai dele. E ela viu que Jacó tinha todas essas condições, e ela que arrumou todos os truques para que Jacó ficasse. E Jacó ficou. Depois ele foi perseguido pelo irmão. O irmão, de qualquer maneira, queria ser o pastor, o representante. Um cara bebum, mulherengo, sem caráter, o Esaú era. E o que acontece? Ele perseguiu Jacó. E Deus, cadê que Deus falou, meu servo Esaú? Ele disse para Esaú: eu vou destruir a tua descendência, porque você perseguiu o meu servo Jacó. Aí quando Labão também tentou destruir Jacó, Deus ficou do lado de Jacó, sempre animando Jacó, meu servo Jacó. E depois a Bíblia diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Jacó teve a grande ajuda da sua mãe para se tornar o grande servo de Deus que ele é, que ele foi. Então que Deus abençoe a todos os irmãos, que essa palavra de Deus fique gravada nos corações, para que a gente não venha pecar contra Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que acabamos de ler, acabamos de falar. Faz com que, Senhor, todos recebam de gratidão, Senhor, a tua palavra. E esse dia das mães, Senhor, ela seja colocada nos corações, para que todos amem e obedeçam a Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós te pedimos, e amém, e amém. Cerrei, irmão, aqui.